Essa Brasília não deixa a gente mais quieto, não. Acho que aqui de tédio a gente não morre aqui de jeito nenhum, viu? E hoje é terça-feira, hein? Caramba! Não tem descanso. Que loucura. Até chegar o 25 de março, que Bolsonaro vai virar réu, vocês imaginam o que vai acontecer. Nossa, que loucura. Tem água Deputado, parabéns. Isso é uma vitória de vocês, deputado Lindbergh também. E é uma mudança aí de paradigma, uma derrota do fascismo, essa fuga do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos, muito por causa da pressão que vocês exerceram com esse pedido para reter o passaporte desse cara que estava conspirando mesmo contra a soberania nacional. Ele já fez a live dele. Não sei se o senhor viu, ele gravou uma outra entrevista que ele caiu no choro. O senhor viu ou não? Quer ter o prazer de ver agora? Quero. Essa eu não vi, não. Eu vi a outra. Ele chorando ainda não vi, não. Olha que covardão. O senhor chegou a conversar com Jair Bolsonaro sobre essa decisão? Que papel ele teve? Que tipo de conselho, que tipo de opinião ele tem sobre essa sua decisão? Meu pai, claro que ele queria o filho dele perto dele, cara. É dureza. Isso é ele chorando, amarrando o cadarço, não sei o que está fazendo, se está, não sei, acariciando é difícil. A gente está aguardando só o deputado, claro, a pergunta... Alguma coisa esquisita está rolando. A gente entende a situação, é uma situação muito delicada, é uma decisão muito difícil, muito difícil. Tem muita gente aqui no chat dizendo, inclusive, que Jair Bolsonaro deveria dar um jeito de escapar, de fugir. A gente, como disse o deputado, tudo se encaminha para a conclusão desse jogo de cartas marcadas com uma condenação do Jair Bolsonaro num processo absolutamente absurdo, denúncias fajutas, delação fajuta, tortura, né, no meio desse processo todo, abusos, arbítrios, ilegalidades. Eu peço desculpas por ter provocado essa reação no deputado, mas Vamos lá. É que eu não gosto de parecer que eu estou me vitimizando, né? Mas é uma possibilidade real. Uma possibilidade real. Eu nunca amava meu pai, enfim. Mas é a vida adulta também, né? É sacrifício. Meu Bola ficou 3 anos aí sem ver a família dele. Isso daí também pesa, tá? Muita gente falou que, pode vir que ele não vai pegar teu passaporte. Mas o Alexandre de Moraes já fez muita atrocidade. A gente não pode esperar contar com alguma decência ou senso de moralidade desse tipo de pessoa. Como eu falei, ele está na prateleira do psicopata. Né? Então ele pode perfeitamente até estar mandando mensagens pelos bastidores para eu ficar confortável e retornar, e quando eu chegar aí ele pegar meu passaporte, né? E aí, o que eu vou fazer? E se ele resolver me prender igual ele fez com o Daniel Silveira, devido ao que eu tenho falado, né? Eu vou ficar sem ver meus filhos crescer? Vou ficar, Georgia 4 anos, Jair Henrique 1 ano, e minha mulher tendo que me visitar em cadeia, sendo que não cometi crime nenhum, entendeu? Então tem muita coisa que pesa quando você toma essa decisão. E certamente eu conversei com ele, tá? Não foi fácil, foi difícil, ele queria que eu estivesse por perto. Mas conforme eu fui conversando com ele foi entendendo os meus argumentos também, ele aceitou a decisão. E Deus quiser, ele só está deixando a gente mais cascudo aqui para, quando a gente retornar mais forte. Começar daí, deputado. Depois eu vou colocar o que o próprio pai dele falou. O Fabrício, do DCM, está lá em Brasília e provocou o Bolsonaro, perguntou se o Bolsonaro ia fugir também. Mas, enfim, parabéns. Eu queria que você comentasse aí. O que aconteceu? Ele fugiu? Já a CNN está dizendo que ele vai pedir asilo nos Estados Unidos. E agora, deputado? Não, é claro que ele fugiu. Ele já estava lá nos Estados Unidos com 2 tarefas. A tarefa de sempre, que é tentar desestabilizar o regime político e a democracia brasileira. Então, isso ele estava em conchavo com a extrema-direita, com os setores do governo Trump, tentando desestabilizar o governo brasileiro. Isso é óbvio, isso eles não esconderam. E agindo contra a pátria. O segundo objetivo dele é preparar a fuga do pai, a ida do pai para os Estados Unidos. Essa choradeira, essas lágrimas de crocodilo, a gente tem que contrapor com absurdos que eles disseram. Sempre que vê essas pessoas chorando, ele ou o pai dele, é bom lembrar do pai dele dizendo que a Dilma teria que sair do Brasil, que poderia morrer ou de câncer. Lembram disso? Vamos pegar e resgatar ele dizendo que a Dilma morra de câncer, que ela saia por morrer de câncer, saia caçada, saia impeachmentada, mas que ela saia de qualquer jeito. Isso é o pai dele falando. Na época não chorou, simplesmente desejou isso da presidenta Dilma. É bom pegar o pai dele dizendo aqui na tribuna da Câmara, enaltecendo o torturador da Dilma Rousseff, que era o coronel Brilhante Ustra, um dos piores torturadores da ditadura militar.
e ele fazendo uma saudação do Brilhante Ustra. Esse chorão aí, com a camisa do Brilhante Ustra, fazendo, portanto, uma homenagem a quem torturava pessoas, não só ex-presidenta, mas até crianças e jovens que foram torturados no regime militar. Pega a cena do pai dele tossindo e debochando de quem estava com Covid. Pega a cena do pai dele dizendo que ia metralhar a petralhada. Pega as cenas dele fazendo sinal de arminha. Então, quando eles chorarem, não caia nesse choro, não fiquem com dó, porque não são pessoas para ter dó. Agora, vamos examinar o que ele falou naqueles 10 minutos em que ele anunciou para o Brasil que não ia voltar. Ele deu alguns sinais que são preocupantes, que eu queria notar. Primeiro, ele está dando uma de justiceiro. Ele diz que a justiça no Brasil não vale nada e que ele e outros farão justiça com as próprias mãos, custe o que custar. Esse é o recado. Ou seja, é um recado de alguém que despreza a justiça, que ele é a justiça e vai fazer a justiça. Conhece aqueles filmes de justiceiro que saem atirando em todo mundo? Sim. Então, tome muito cuidado, porque justiceiro é aquele que acha que o lado dele é o único que vale e que se rebela contra a justiça e contra os outros e contra o sistema instituído do ponto de vista democrático. Segundo, ele não está nem aí para a democracia. Tanto é que ele prefere ficar lá foragido do que arriscar ser aqui deputado e fazer uma oposição que ele deveria fazer. Porque o fato, ele não quer fazer oposição, ele quer ficar lá para desestabilizar o Brasil e julgar contra o país e a democracia a vitória do presidente Lula, que foi o que eles fizeram o tempo inteiro para tentar o golpe, inclusive, esqueci de dizer isso, com um plano de assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, este sujeito que está aí chorando hoje, parecendo um pobre coitado, é o mesmo que disse que ia fechar o Supremo Federal com um cabo e 2 soldados. E agora prefere fugir nos Estados Unidos e continuar o sistema golpista e acobertar o seu pai. E a outra questão que eu quero chamar a atenção da sociedade brasileira. Essa turma corre o risco, vocês já viram que ele já tirou o terno agora, quis aparecer com uma roupa, agora mesmo ele vai se vestir de Zelensky, apontando para outras lutas que eles querem fazer, inclusive, não duvido, do ponto de vista armado. Para eles se tornarem grupos extremistas, radicais, de extrema-direita, não muda de roupa. Eu tenho dito constantemente, o bolsonarismo é uma vertente fascista no Brasil. Então, eles não se sustentam nem dentro desta democracia das classes dominantes, o que a gente chama de democracia do sistema burguês e capitalista, nem isto para eles é suficiente. Eles precisam de um regime autoritário que represente o capital e eles sejam esses representantes absolutos. Então, para que eles comecem depois a fazer grupos armados no Brasil de extrema-direita, não muda de roupa. E é por isso que tem aparecido malucos, que não são só malucos, invadindo o Supremo Tribunal Federal, quebrando tudo, como no dia 8 de janeiro, e depois tentando invadir o Supremo, jogar bomba em avião no aeroporto de Brasília e outros, que são, inclusive, muitos deles, aqueles caques que eles inflaram para ter muito bolsonarista e gente extremada com apoio armado. Então, olha, são perigosíssimos. E o sinal dele ficar lá fora é que ele vai organizar esse tipo de resistência antidemocrática no país.